Peço a você que abra com a gente aí a sua Bíblia, né, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 15, João 15. Então abre aí com a gente, João, capítulo 15, e vamos meditar em João 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, né, deixa eu dar alguns avisos aqui. A nossa juventude, né, a JUC, nós estamos fazendo a nossa EBD online aos sábados à tarde, certo? Através do Google Meet. Então é uma sala virtual que nós criamos e nós ali entramos todos online, e conversamos, né? Expomos a palavra, estudamos. Então fazemos a nossa classe de EBD ali. Você que ainda não está sabendo disso, se deseja participar, nos procure, certo? Seja bem-vindo aí, Guel Neves, Matheus também, Matheus Brasil, Deus abençoe. Então, nós estamos com a nossa EBD online. Não fique de fora não. Sábado, depois de amanhã, às 16 horas, né, pela tarde, estaremos fazendo esse estudo da palavra do Senhor. Então, você que deseja participar, procura a gente para que a gente possa estar te formando melhor de como participar. Seja bem-vindo, meu amigo Chocó, Anderson Cone, Hugo Chocolate, né? Todo mundo conhece aí esse homem de Deus, essa figura ilustre, que Deus nos deu a honra e o prazer de estar e conviver com ele. Falar no nome dele a gente já dá risada. Glória a Deus por essa unção de alegria que Deus derramou na vida do seu servo. Amém, gente? Então, João, né? João 15, lembrando também você que a nossa igreja, né, nossa primeira igreja batista, nós estaremos realizando a ceia do Senhor online nesse domingo. Seja bem-vindo aí o pessoal Moura. Rapaz, hoje é que eu vim descobrir que esse perfil aqui acabou de entrar, Moura Boys, toda a live tá com a gente aqui. E depois que eu vi que é da família de Simone Moura. Deus abençoe aí. Pelo que eu entendi, é isso, né? Se for, confirma aí. Se não for, como é que diz? Se identifica, mas é da família de Simone. Seja bem-vindo aí, amigos nossos, irmãos em Cristo. Deus abençoe aí essa família abençoada, acenou aí pra gente. Então a nossa igreja vai estar fazendo a ceia online domingo. Então você que é membro batizado da igreja, você pode participar, né? Esteja atento, prepare o seu pão, o seu suco de uva, né? E às 19 horas do domingo a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Domingo pela manhã também tem ministração, tem culto às 10 horas, né? Na página, no YouTube da PIB, né? PIB, Cruz das Almas, -BA. É o perfil da PIB. Bem-vindo, Jonas, nosso querido amigo Jonas, vulgo Balu, para os mais íntimos. Deus abençoe, varão. Um abraço e saudades. Queridos, João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. E a palavra de Deus diz assim, né? Isso aqui é Jesus falando, né? E ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Seja bem-vindo também ao perfil do Ministério Águas do Trono. Deus abençoe. Amados, o texto que a gente lê é um texto bem conhecido, né? Um texto onde Cristo ele ilustra a vida cristã, né? Ele fala acerca da vida cristã, comparando a nossa vida como os ramos de uma videira. E essa videira é Cristo, né? Cristo é a videira verdadeira. Deus, o Pai, é o agricultor, é aquele que cuida da videira, né? E nós somos os ramos da videira, nós somos ramificações de Cristo. Essa é a ideia principal aqui dentro desse texto, né? Dentro desse texto. Então, quando a gente fala de videira, né, só para a gente ter
uma noção melhor sobre o que é que isso quer dizer, a videira ela tem um significado todo especial para os judeus. Então, né, o povo judeu, ele tinha a videira como uma árvore símbolo, uma árvore referência, né? Primeiro porque a videira era um alimento, né? Então era fonte de alimento. A videira era fonte de alimento, fonte nutricional. A videira também era entendida como uma planta medicinal, né? Ela era utilizada com fins medicinais, né? E a videira para o judeu também simbolizava vida e alegria, né? Então era fonte de alimento, de nutritivos, era um elemento medicinal. A videira também simbolizava a vida e simbolizava também a alegria, né? Por quê? Porque da videira se produzia o vinho, né? E o vinho, ele tem essa figura na Bíblia que simboliza a alegria, né? Então seja bem-vinda também, Nan Mascarenhas, o perfil da PIB está com a gente, Deus abençoe. Então, queridos, essa árvore, né? A videira, tinha esse significado todo especial para o judeu, né? Se o homem tivesse, naquele tempo, né, nos tempos dos judeus, a pessoa que tinha em seu terreno, em sua propriedade, né, uma plantação de videira, essa pessoa era, vamos dizer assim, ela tinha toda uma tendência, já tinha uma predisposição, né? Ela era considerada uma pessoa abençoada e ela tendia a ter uma vida boa, uma vida próspera, né? Parece que a gente está falando de um elemento místico, mas para o judeu não é isso, era só algo simbólico, né? Não falo aqui de superstição, não era como se fosse um amuleto, não é isso. Mas era um símbolo, justamente porque apontava para a vida plena que Deus ele proporciona para os seus, né? Então, o que é que uma pessoa tinha que fazer para poder plantar uma videira naquela época, né? Nos tempos bíblicos? Primeiro, ela tinha que limpar o solo, tirar todas as pedras e deixar o solo bem limpo, né? O solo daquele terreno, daquele lugar, daquela região, ele tendia a ser pedregoso, então tirava-se as pedras, limpava bem o solo, né? Depois de limpar o solo, de preparar esse terreno, deixar ele limpinho, plantava-se a videira, plantava-se essa árvore, né? A ideia também era construir um muro de proteção ao redor dessa árvore, utilizando as próprias pedras. Então aquelas pedras que eram utilizadas, né, produto da limpeza, né? Então limpava, tirava as pedras, utilizava-se essas pedras para poder fazer um muro ao redor da videira. Justamente esse muro para proteger a videira da ação de animais que poderiam vir e, vamos dizer assim, atacar a videira antes dela frutificar, né? Impedir o seu crescimento. Então, construía-se esse muro. Além disso, eu não tô falando, quando eu estou falando de uma videira, eu não estou falando só de uma, né? É uma plantação. Então, construía o muro ao redor da plantação e construía-se uma guarita, né? E aí, essa guarita, ficava alguém ali vigiando essa videira justamente para não permitir que nenhum agente externo, nenhum ladrão, né, nenhum animal indesejado viesse e pudesse prejudicar a plantação. Além disso, era necessário podar a videira, era necessário fazer os cortes necessários, né? A gente sabe o que é uma poda, né? A planta ela precisa ser podada, daqui a pouco a gente vai meditar justamente sobre isso, né? O que significa essa poda para nós. Então, era necessário podar a videira. E, por último, também, eles construíam uma prensa justamente para poder... eles não comiam, não tinham o costume de somente comer diretamente as uvas que a videira produzia, mas eles construíam uma prensa e nessa prensa os frutos eram prensados, amassados e o sumo era extraído para poder produzir o vinho que eles utilizavam, né? Então, essa árvore, por todo esse significado, por toda essa simbologia, a própria Bíblia em muitos momentos vai apontar a videira como sendo o povo de Israel, ou seja, Israel ele é comparado a uma videira, a videira de Deus. Então, assim como a videira, para quem tinha essa videira, era a fonte de alimento, fonte de nutrição, era a fonte de alegria, era a fonte de vida,
simbolicamente, Israel era a fonte de vida, a fonte de alegria para as demais nações, justamente porque Israel foi um povo escolhido para ser o povo missionário, o povo que anuncia o evangelho, ou anuncia as boas novas, mostra a Deus, revela a Deus para as demais nações. Então, assim como a videira é símbolo de vida e da presença de Deus na vida de quem tinha ela naquela época, Israel também seria esse exemplo, né? Então Israel é comparado a uma videira. E o próprio Jesus, aqui agora no Evangelho de João que nós lemos, ele vai usar esse exemplo do cultivo da videira, né, para poder falar sobre a nossa vida espiritual, nós que hoje estamos em Cristo. Então nós cremos em Jesus, nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e hoje nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição e a nossa condição espiritual, né? E aí ele vai falar, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, o meu pai corta. E ele limpa todo aquele que tem que dar fruto para que dê mais fruto. Ele fala, olha, vós já estáis limpos pela palavra, né? Pela palavra, né? O versículo 13 ele vai falar isso, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? E ele vai dizer, permanecer em mim, porque sem mim nada podereis fazer, e aí vai. Ele conclui o seu discurso, mas eu queria chamar a atenção justamente para essa comparação. Jesus ele está usando esse exemplo e ele está dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês estão conectados, né? Então vocês fazem parte desse símbolo, dessa videira verdadeira, que é a fonte de vida, que é a fonte de nutrição, né? Que é cura, lembra dos significados da videira, é medicinal, é saúde, é vida, é alegria. Então, vocês fazem parte disso, vocês que estão em mim, vocês são fonte de alegria, de vida, de saúde para o mundo. Então, Jesus ele estava dando esse significado para a nossa vida espiritual, nós estando nele, né? Só que ele traz algo interessante. No versículo 2 ele vai dizer, olha, todo ramo que em mim não der fruto, o pai, o agricultor, ele corta, né? E aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto. Então, tanto a poda como o corte, na verdade, as duas ações são cortar. A diferença é que o corte ali é a ideia de cortar para remover. Ó, eu preciso remover isso aqui, vai prejudicar a planta, né? E a poda não, a poda é um corte, né? Ela é uma limpeza do ramo para que o ramo frutifique mais. Aquele ramo que não dá fruto, ele não é podado, ele é cortado, né? Ele é cortado. Então, a Bíblia ela vai trazer esse entendimento aqui, de que nós somos os ramos, a palavra de Deus é a tesoura de poda e Deus é o agricultor que faz a limpeza através da sua palavra. Então a Bíblia ela vai trazer essa metáfora, esse entendimento, para a gente poder compreender, né, que através da palavra de Deus é que nós somos limpos, nós somos podados, né? É esse o entendimento que a Bíblia quer trazer aqui, né? O que é que essa poda vai fazer? O que é que essa palavra, como uma tesoura de poda, o que é que ela vai fazer? Ela vai remover os ramos infrutíferos. É o que está dizendo aí no versículo 2. Olha, todo ramo que não dá fruto, ele corta, ele remove, ele retira. E esse mesmo instrumento de poda, essa mesma palavra, ela limpa os ramos que são frutíferos, para que esses ramos frutíferos deem mais fruto. E o texto ele vai trazer, né, a ideia de que isso se aplica tanto à videira como exemplo de uma igreja, né, da igreja no geral. Eu faço parte da igreja, então Deus ele cuida da igreja, ele limpa a igreja com a sua palavra, né? Ele limpa o seu corpo com a sua palavra. Mas também o texto traz a ideia de que essa poda se aplica à vida individual. Porque Jesus fala, olha, vocês estão sendo limpos pela palavra de Deus. Ou seja, na minha vida, eu como um ramo, eu também estou sendo limpo pela palavra de Deus. É o que traz a ideia do versículo 3. Vós estão sendo limpos, né, pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus tem essa função, né, esse papel de purificar. Por isso que o tema dessa live é purificação pela palavra. Né? Como é que Deus purifica através da palavra? E para que a gente possa entender esse processo de purificação pela palavra, o que o Senhor colocou no meu coração foi justamente a gente pensar, né, em como a poda funciona para uma planta, né? Para uma planta. Algumas informações
sobre a poda, né? Sobre uma poda. Aqui eu vou pegar um exemplo biológico mesmo. Por que é preciso podar uma planta? Né? Quem é jardineiro aí, né? Quem trabalha com isso, quem é agrônomo, né? Vai saber até mais do que eu. Eu sou biólogo, né? Mas eu não sou tão ligado nessa área, mas eu pesquisei aqui para poder trazer para os amados a compreensão do que uma poda, de como uma poda é importante para uma planta, né? Então vamos para algumas informações sobre essa importância da poda. Primeiro, a poda ela é necessária porque ela evita o desperdício de vitaminas e nutrientes em regiões fracas da árvore que não produzem fruto. Vou repetir, se tem uma parte da árvore, né, que está debilitada, aquela parte ali está fraca, né, aquela parte ali ela está ressequida, ela não está conseguindo assimilar os nutrientes, né, e o que acontece? Ela está ali como um ramo que está apodrecendo, não está dando fruto, né? Então, quando a gente poda e retira esses ramos infrutíferos, na verdade, a gente está economizando os nutrientes. A gente está fazendo com que a energia não seja desperdiçada, sendo enviada para aquela região, né, da planta. Então, a gente tem ali, a poda evita um desperdício, né? Essas regiões fracas, o que é que elas vão fazer? Elas vão sugar energia, né, e não vão produzir resultados, ou seja, vai desperdiçar. O ideal é fazer o quê? O ideal é que a planta ela se concentre nas regiões que são fortes, nas regiões que podem produzir frutos. Então o ideal é que a energia, né, o ideal é que os nutrientes eles sejam canalizados para essas regiões que vão produzir frutos, regiões fortes, né? Por isso é feita a poda. Então, através disso, concentrando esses nutrientes nessas regiões, as árvores elas vão produzir mais frutos e frutos com mais qualidade. E aí vamos pensar agora na nossa vida cristã. Assim como a planta tem regiões, né, que não são frutíferas, e essas regiões não frutíferas precisam ser arrancadas para que elas não venham sugar a energia e desperdiçar a energia, na nossa vida também acontece da mesma forma. Nós precisamos em nós, a palavra, a poda da palavra em nós, a purificação da palavra em nós. Ela vai retirar da nossa vida áreas infrutíferas. Áreas que estão sugando a nossa energia espiritual e não produz fruto. Sabe, mentalidades que a gente às vezes alimenta, jeito de pensar, práticas erradas, vícios, né? Formas de agir, de falar, de pensar, que não frutificam, pelo contrário, consomem a nossa energia espiritual, consomem a nossa força espiritual e não frutificam. Essas áreas precisam ser podadas, essas áreas precisam ser retiradas. A velha natureza, a velha mentalidade, o jeito de pensar, né, que não convém mais, que suga as nossas energias, sabe, queridos? Tem tantas coisas, né, que se a gente for analisar, isso aqui não é pecado, isso aqui não é errado. Sim, mesmo não sendo pecado e não sendo errado, existem coisas que mesmo não sendo assim, não sendo pecado e não sendo errado, essas coisas vão drenar energia, essas coisas vão sugar algo que dentro de nós poderia ser canalizado para outra área, né, e produzir fruto. Então Deus ele deseja limpar, Deus ele deseja podar. A Bíblia vai falar lá em Hebreus capítulo 12 que a gente precisa de se desembaraçar de todo pecado e de todo peso. Ou seja, tem coisa que é pecado e eu deixo porque é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é peso. O que é peso? É o que prende a gente e não deixa a gente correr. Sabe, às vezes a gente está acostumado a fazer alguma coisa. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de ficar, eu gosto muito de interagir no Instagram, eu gosto muito de gastar meu tempo conversando, assistindo filme. Gente, tudo isso é bom, mas isso em excesso muitas vezes vai tirar o nosso tempo devocional. Isso em excesso muitas vezes vai desperdiçar um tempo que a gente poderia estar sendo edificado pela palavra. Então não é que essas coisas sejam pecado, mas essas coisas em excesso se tornam um peso que impede da gente canalizar o nosso tempo, o nosso investimento espiritual naquilo que verdadeiramente edifica.
Então tem coisa que impede a gente de correr no propósito de Deus, mesmo não sendo pecado. E disso a gente tem que, como a palavra fala, se desembaraçar. Trazendo para a linguagem de João 15, a gente precisa deixar que a palavra pode essas coisas. Essas coisas precisam ser podadas, precisam ser removidas, né? A palavra de Deus tem esse poder para colocar para fora. Ela traz entendimento, e quando ela traz o entendimento, fica exposto àquilo que está sendo infrutífero. Toda vez que a gente medita na palavra, que a gente ora, que a gente vai buscar o Senhor, Deus ele fala com a gente, ele mostra, olha aqui, filho, isso aqui para você precisa deixar. Isso aqui você precisa renunciar. Isso aqui não está lhe ajudando. Isso aqui não está lhe levando a frutificar. Isso aqui você precisa deixar de lado. A palavra ela tem esse poder de expor, queridos. E não só de expor, mas de remover. Porque quando ela expõe, ela dá a graça necessária para que a gente deixe aquilo ali de lado. E passe a se alimentar e a gastar, investir o nosso tempo, investir as nossas forças naquilo que verdadeiramente edifica e naquilo que frutifica. Precisamos ser purificados para poder frutificar. Precisamos ser podados para poder frutificar. É esse o entendimento que a palavra está dizendo, né? Tem muita coisa sugando a nossa energia, né? A gente tem comentado muito esses dias com a juventude, na EBD, em outros locais, grupos de comunhão, a gente tem comentado. Essa quarentena tem mostrado pra gente que o que nos falta não é tempo, o que nos falta são prioridades, é dar lugar àquilo que precisa ser dado lugar. Agora na quarentena a gente tem mais tempo do que antes, mas se a gente for olhar, a gente continua se envolvendo com as mesmas coisas. A gente não está remindo o tempo, usando ele da maneira sábia para que a gente possa frutificar. A gente precisa melhorar nisso, né? A gente precisa melhorar nisso. Olha, é bênção a gente estar aqui numa live da Juque, né? É bênção você estar assistindo live, é bênção você estar se alimentando da palavra com quem realmente tem a contribuir, mas não é o dia todo fazendo isso não. Separa um tempo para ler um livro em que Deus vai falar contigo, separa um tempo para meditar na palavra, separa um tempo para se capacitar em Deus, para realizar o teu chamado, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Separa um tempo para ouvir a voz de Deus e ouvindo a voz de Deus, você receber um direcionamento dizendo, olha, eu quero que você se invista nisso, eu quero que você sirva nisso aqui, eu quero que você se dedique a isso aqui, dentro do meu propósito. Precisamos disso. Né? Então a palavra está vindo nesta noite justamente para trazer à tona isso. Precisamos usar o nosso tempo de maneira sábia. Precisamos podar aquilo que não produz fruto. A poda ela tira aquilo, né? Ela tira tudo aquilo que está drenando a energia, que está desperdiçando o tempo, que está desperdiçando o poder espiritual que a gente recebe da parte de Deus. Sabe, queridos, o poder do Espírito Santo não é algo que a gente recebe e fica ali o tempo todo, independente do que a gente faça, não. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário ação. Efésios 5,14, Efésios 5,18 vai dizer, olha, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito. Para poder se encher do Espírito, precisa rejeitar o vinho. Ou seja, eu preciso renunciar para ser cheio do Espírito. Eu preciso deixar aquilo que está sendo vinho, aquilo que está tomando meu tempo para poder me encher do Espírito. Né? Então é necessário podar algumas coisas, renunciar a algumas coisas para poder crescer. A poda ela tem esse efeito, então guarda isso aí. Um dos efeitos da poda numa planta é evitar o desperdício, aquelas regiões fracas, aquelas regiões infrutíferas, que não produz nada, que só faz sugar. A poda ela remove essas regiões, para que a energia ela se concentre somente naquilo que frutifica. A poda tem esse poder. Mas um outro poder que tem na poda é o seguinte, né? Uma árvore sem poda, ela pode frutificar? Pode. Mesmo sem podar, ela vai produzir fruto. Só que olha que interessante. Isso aqui é informação que eu colhi de engenheiro agrônomo, né? Pesquisei aqui. Então, a árvore sem podar, ela dá fruto, dá. Às vezes ela até dá muito fruto, só que dá fruto pequeno e sem qualidade. Quando você poda, você melhora a qualidade do fruto, né? Melhora a qualidade, o fruto ele é com qualidade. Então, Deus não quer apenas que eu... mas eu estou frutificando. Sim, só frutificar não é suficiente. Deus não quer que eu apenas frutifique, Ele quer que eu dê fruto de qualidade.
A questão não é se nós estamos produzindo ou não frutos. A questão é que esse fruto precisa ser permanente. No próprio capítulo 15, no verso 16, ele vai dizer, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Escolhi para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o fruto não precisa só ser fruto. Ah, tem fruto. Não, o fruto tem que ser permanente, fruto de qualidade. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos dar fruto de qualidade. E para dar fruto de qualidade precisa permitir a poda, precisa permitir que a palavra, ela remova de dentro da gente aquilo que precisa ser removido. Amém? Mas não só isso, vamos para uma outra característica. Então não perde a linha de raciocínio não. Primeiro, a poda é importante, porque ela vai evitar o desperdício, ela vai remover aquelas áreas que sugam a energia sem produzir, né? Então ela vai evitar isso. A energia depois da poda só vai para onde produz fruto. Segundo lugar, a poda faz com que o fruto tenha qualidade. Em terceiro lugar, aqui já vem uma questão em relação ao tempo de podar. Ao tempo de podar. Qual o tempo de podar? Qual o período ideal da poda? Então, usando o exemplo, né, da laranjeira que eu vi, que foi o exemplo que eu pesquisei aqui, né, então o ideal é que a poda seja um pouco antes da florada, ou seja, um pouco antes de chegar o período da planta colocar suas flores. A gente sabe que a flor, ela vem antes do fruto. Então, eu tenho uma florada, depois da florada vai gerar o fruto. Então a poda vem antes da florada. Ou seja, na hora que vem a flor, ou seja, quando vem os preparativos para a frutificação, antes disso, o que antecede isso é a poda. A poda é feita justamente nesse período. E esse é um aspecto interessante. Um período ideal. O que é que isso traz pra gente, né? Deus, ele quer que a gente frutifique. Deus, ele quer que eu e você frutifique. De repente eu e você estamos nos dedicando agora. Olha, eu estou me dedicando nesse ministério aqui. Eu estou me dedicando, eu já identifiquei o que Deus quer para a minha vida. Eu já identifiquei o que é que o Senhor vai fazer através de mim. Eu estou me dedicando, eu estou me preparando, eu estou estudando, eu estou orando. E eu sei que Deus vai fazer. E parece que a gente se engaja assim. E aí Deus usa uma pessoa, Deus usa outra pessoa para dizer, olha, você vai frutificar, vai dar certo, tá indo, tá caminhando e tal. E quando a gente vai nessa coisa e quando tá perto de frutificar, sabe o que acontece? A poda. A poda vem antes da florada, vem antes da frutificação. E quando eu estava meditando nisso, eu digo, meu Deus, que coisa linda, sabe por quê? Porque podar, queridos, é perder. Quando a planta é podada, ela perde parte de seus galhos, de suas folhas. Poda envolve perdas. O processo de poda é um processo que envolve perdas, é um processo que envolve renúncia, é um processo que envolve deixar coisas. O que é que eu entendo com isso? Quando a gente estiver perto de frutificar, quando a gente estiver perto de ver a coisa acontecer, de fato como Deus prometeu, a gente vai passar por um período onde a gente vai precisar perder para que a frutificação seja melhor. A gente vai precisar deixar coisas para que a frutificação seja melhor. E esse entendimento é tremendo, porque às vezes a gente ouve Deus falar com a gente, olha, eu vou fazer você frutificar. Se prepare que você vai frutificar. Na verdade, se prepare não só para frutificar, se prepare para a poda, se prepare para perder algumas coisas, se prepare para renunciar a algumas coisas. Né? Muita gente não entende isso, muita gente ouve a palavra de Deus dizendo, olha, você vai frutificar, você vai dar certo, aquilo que você está colocando que é projeto de Deus, vai dar certo, vai para frente. E a gente ouve essa palavra e a gente se empolga achando pronto, agora que vai bombar, agora que vai pra frente, agora que vai deslanchar, quando na verdade o que vai iniciar é um processo de perdas. É um processo onde eu vou aprender que para que eu dê fruto de qualidade, algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Algumas coisas precisam ser renunciadas, né? E esse é um período, um processo, né? Um período doloroso, porque perder não é algo agradável. Né? Perder não é algo que alegra a gente. A gente quer sempre ganhar, a gente não quer perder. Né? Mas é necessário perder para depois frutificar. E é isso que a palavra está trazendo aqui.
essas perdas, elas vão significar no futuro frutos consistentes e frutos permanentes. Frutos consistentes, frutos de qualidade, frutos permanentes. Aleluia. Querido, eu não sei em que fase você está. Eu não sei em que fase desse processo de purificação, de poda você está. Mas eu quero te encorajar a não desistir. Quando Deus começar a tirar algumas coisas, sabe? Não é porque a coisa está desandando, não. Deus está podando algumas coisas porque está chegando a hora de você frutificar. Quando começar algumas coisas, mas parecia que a coisa estava andando, estava crescendo, a árvore estava desse tamanho, cheio de folhas, cheio de galho, cheio de tudo, e agora eu estou começando a perder, está podando. Não, você não está perdendo. Não é um processo de perder, não é prejuízo, não. É para que aquilo que vai nascer, nasça com consistência. É para que aquele fruto que vai vir, ele venha de verdade. Aquele fruto, ele vai vir perfeito, ele vai vir permanente, ele vai vir com qualidade. Ele vai ser duradouro. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida, irmãos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos nos submeter à purificação da palavra. Precisamos nos submeter à poda que a palavra de Deus propõe para a nossa vida. Remover essas áreas que não são frutíferas. E o último aspecto, né, é que essa poda, o que é que essa poda faz? Ela amplia a incidência de luz. Quando você poda, o ideal é você podar de uma maneira como se você estivesse abrindo um buraco no meio da planta. Eu não estou dando um tutorial de poda aqui não, viu? Se você precisa podar, chame alguém que saiba. Eu estou dando mais ou menos uma noção. O ideal, eles chamam de poda em forma de taça, né? Que é podando para que o meio da planta você crie aquele espaço. Quando você faz isso, você aumenta a área em que a luz do sol ela vai atingir. Então aqueles galhos, aquelas folhas que estão ali por dentro, né? Na parte de dentro da árvore, naquela parte que fica encoberta às vezes, né? Pela copa da árvore, a luz não chega ali. Quando você poda, a luz passa a bater onde ela não batia. A luz ela atinge regiões na planta que antes ela não atingia. E isso é importante, sabe por quê? Porque para que a gente venha frutificar, a palavra de Deus não pode ficar atingindo só a superfície da nossa vida. A palavra precisa penetrar. A luz precisa chegar lá dentro. O salmista ele diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz é sinônimo de palavra de Deus, é aquilo que ilumina, né? A luz ela é essencial para uma planta, é através da luz que a planta vai realizar a sua produção de energia, num processo chamado de fotossíntese. Então, é através desse processo que a energia é gerada, que a vida é continuada. Queridos, para que nós possamos continuar vivos, a gente precisa que a palavra penetre o nosso coração, e para ela penetrar, a poda tem que acontecer. Nós precisamos renunciar a algumas coisas para que a luz entre. Então, Deus deseja que tudo em nós, tudo dentro de nós receba essa luz da palavra. Nós, por natureza, nós temos tendência de querer esconder algumas coisas. Nós não queremos expor algumas áreas de nossa vida. Nós não queremos que algumas áreas sejam tocadas, sejam mexidas. Sabe, às vezes a gente seleciona, isso aqui eu vou deixar tratar, mas isso aqui eu não quero mexer. Isso aqui tá bom do jeito que tá. A gente cria mecanismo de fuga, muitas vezes, quando nós somos confrontados em determinados temas, em determinadas áreas. A gente foge daquele assunto, a gente diz que naquilo ali a gente já está resolvido. A gente diz que naquela área ali na nossa vida já está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada. Mas na verdade a gente está fugindo para não expor algo que muitas vezes a gente nem conhece. Ontem a gente estava compartilhando com alguns jovens na diretoria da JUC, que Pedro não sabia que ele poderia atrair Jesus, mas Jesus sabia que Pedro poderia atraí-lo. Então existia algo que aos olhos de Pedro não existia dentro dele, mas para Jesus, Jesus sabia que existia. E aquela situação ali, onde Pedro nega Jesus, foi uma situação difícil para Pedro, mas foi necessária para ele enxergar algo dentro dele, que para ele não existia. Então eu fico imaginando, se antes Jesus chama Pedro para dizer assim, ó, na verdade quando Jesus chama Pedro para dizer, olha, tu vai me negar, Pedro, eu não, pode qualquer um te negar, menos eu. O que é que Pedro estava dizendo a Jesus em relação a isso aqui já está, ó, tranquilo. Em relação a isso aí, ó, aqui dentro está resolvido, eu estou bem. E Jesus sabia que não.
Jesus sabia que Pedro poderia negá-lo. Então Jesus conduz Pedro a descobrir aquilo que estava dentro dele. E foi um processo difícil. Foi um processo doloroso. Precisava ser colocado para fora. E sabe, a palavra de Deus, às vezes, ela vem confrontando, ela vem tocando em áreas da nossa vida que a gente às vezes quer esconder, a gente não quer tocar. A gente não quer mexer com aquilo ali. A gente pensa que aquilo ali está resolvido, mas na verdade não está. E a gente cria mecanismo de fuga para não mexer naquele assunto, para não mexer naquela área. Mas a palavra, ela vem justamente dizendo, olha, deixa o Senhor penetrar com essa palavra em tudo. Até naquele assunto, naquela área que você não gosta de falar daquilo, deixa o Senhor falar naquilo ali. Deixa o Senhor entrar nessa área. Porque se para você é difícil ficar conversando sobre isso, é porque você precisa de tratamento. Você precisa de purificação pela palavra nessa área. Fugir desse tratamento é mecanismo de fuga. Né? A palavra de Deus precisa penetrar em todas as áreas. Porque Deus não quer que eu dê fruto em uma parte e não dê fruto em outra. Deus não quer que eu dê fruto como um líder de jovens e não dê fruto com a minha família. Deus não quer que eu dê fruto no meu ambiente de trabalho, mas não dê fruto no meu ambiente familiar ou vice-versa. Deus quer que eu dê fruto em todas as áreas. Deus quer que eu dê fruto nos meus relacionamentos. Deus quer que eu seja frutífero e pleno nos meus relacionamentos, no meu ministério, nos meus círculos de convivência, na minha família, na minha vida profissional, em todas as áreas. Deus quer que eu dê frutos permanentes. E para isso, para que o fruto seja permanente, é necessário passar pela poda. É necessário passar pelo processo onde Deus, com a sua palavra, Ele vai cortando, tirando aquilo que não frutifica. Tirando aquilo que não ajuda, aquilo que não contribui, aquilo que está atrapalhando. De repente tem área na sua vida que está dando um fruto murcho, um fruto debilitado. Tem coisa que você faz que até dá fruto, mas dá aquele fruto xoxo, sem graça. E Deus está dizendo, olha, eu quero tirar isso, não quero isso para você. Eu quero remover isso da sua vida. E de repente você, não é Deus que está falando, não, porque você está dando fruto meio assim, mas está dando. Não, Deus quer fruto permanente, permita que Ele pode. Se for doloroso, como eu acredito que muitas vezes é, mas deixa, porque essa dor é uma dor boa. Não é a dor da morte, é a dor do remédio, queridos. Eu me lembro, minha mãe conta, né? Minha mãe conta que quando eu era pequeno, menino pequeno tem essa coisa, né, de querer correr, fazer tudo correndo. E eu caía sempre, ralava o joelho, e vinha com aquele joelho em carne viva. Né? E minha mãe vinha com aquele mestiolate que naquela época ardia. Né? Naquela época mestiolate ardia. Hoje não, hoje você passa tranquilo. Mas naquela época ardia, eu já ficava imaginando o ardor. Mas minha mãe conta que eu virava para ela e dizia assim, é pra ficar bom, né, mamãe? Ela meu filho, eu digo pronto. Aí eu fechava o olho, pegava um travesseiro, mordia, apertava a perna aqui e ela botava o remédio. Eu deixava ela passar o mestiolate, mesmo sabendo que ia doer. Mesmo sabendo que ia arder, mas porque eu sabia que aquilo ali era para curar. Não era a dor que iria inflamar e fazer aquilo ali necrosar e piorar, mas era a dor que ia trazer cura. Muitas vezes a poda, o processo de Deus em cortar coisas na nossa vida, é um processo doloroso, mas a dor não é de morte, não é para a morte, a dor é para a vida, a dor é para trazer cura. Então permita que Deus, Ele pode, Ele trate aquilo que precisa ser tratado. Permita que o Senhor, Ele traga de repente, tem áreas na nossa vida que a gente não sabe ainda, está lá encoberta, a gente não sabe, que nem Pedro. A gente não sabe que aquilo ali precisa ser resolvido, precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa orar e dizer, Deus, traz entendimento, abre a minha mente, abre meu coração. Senhor, em nome de Jesus, traz na minha mente agora, Pai, aquilo que precisa, me faz. Eu sei que isso pode ser difícil para mim, eu sei que isso pode ser frustrante, como Pedro se frustrou. Eu sei que isso pode ser frustrante, mas traz no meu entendimento, traz para mim, revela para mim o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser transformado. Me revela, Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem nos levantado, queridos. Não é para que a gente fique vivendo uma aparência sem ser podado como se tudo estivesse bem, dando frutos mirrados. Não, eu creio que Deus tem preparado um tempo onde a gente vai dar fruto permanente, fruto consistente, fruto grande, fruto de vida, fruto de saúde, fruto de plenitude de Deus.
Mas para isso precisamos passar pela poda. Precisamos permitir que a palavra purifique o nosso coração. Purificação pela palavra. Purificação pela palavra. Amém? Eu queria convidar você neste momento a orar comigo, a apresentar a tua vida diante do Senhor. Eu sei que pode ter coisas que durante a ministração que você já identificou que precisam ser podadas. Mas convenha comigo também que podem ter coisas que eu e você ainda não identificamos, mas que também precisam ser podadas. Então, em nome de Jesus, apresenta agora tanto aquilo que você já identificou, como também coloca diante de Deus assim, ó Pai, o Senhor conhece lá o profundo, coisas em mim que nem eu conheço. Faz a oração do salmista agora de sonda, Senhor, me conhece. Esquadrinha agora o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho da eternidade, pelo caminho da verdade da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida agora diante de Ti. Pai, nós entendemos a necessidade que nós temos de nos prostrar diante da Tua presença, de nos humilhar diante do Senhor. Nós entendemos a necessidade, como diz a Tua palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E nós entendemos, Pai, que como filhos amados, como servos que somos, Deus, como escolhidos e chamados pelo Senhor, meu Deus, chamados para sermos feitos filhos de Deus, nós entendemos que precisamos nos humilhar, Pai, nos humilhar, nos quebrantar diante da Tua presença. Espírito Santo, vai agora no íntimo do nosso coração, sonda verdadeiramente, vê quais são os caminhos que estão tortos, vê quais são os caminhos que estão, meu Deus amado santo, meu Deus, enganosos. Meu Pai, sonda dentro de nós e vê lá quais são as estruturas de crença, Pai, de mentalidade, de pensamento, meu Deus, que precisam ser destruídas, Senhor, fortalezas que estão em nossa mente, preconceitos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita agora o nosso coração, Pai, sonda. Deus, em nome de Jesus, nós temos o desejo, a nossa vontade, Senhor, é de viver uma vida plena em Ti, para que nós venhamos a dar fruto abundante e permanente, Senhor. Frutos grandes, Senhor. Não para a nossa glória, mas para que o Teu nome seja engrandecido através de nós, Pai. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, sonda agora, Pai. Traz à tona, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser transformado. Deus, em nome de Jesus, que nesses dias nós possamos tirar os olhos dos distratores, daquilo que vem para distrair, e possamos nos concentrar no processo do Senhor. Que possamos nos concentrar, Pai querido, no tratamento do Senhor, no processo que o Senhor nos colocou para nos purificar, meu Deus amado, para nos lavar, meu Deus, para remover de nós aquilo que é necessário. Deus, em nome de Jesus, completa esta obra. A Tua palavra diz que aquele que começou é poderoso para aperfeiçoar. E a nossa oração, Senhor, é que nós saiamos deste culto aqui agora, deste momento de reflexão, de meditação na Tua palavra, dispostos a passar, Pai querido santo, pelo processo do Senhor, a passar, Pai querido santo, pela purificação, a passar pela poda proporcionada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós nos abrimos para a Tua palavra, para que ela tire de nós aquilo que é necessário, porque nós queremos, Senhor, dar frutos e frutos permanentes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, queridos?